Olá pessoal, Denis Shima aqui, sejam bem-vindos. E hoje eu vou fazer um conteúdo diferente, né? Hoje eu vou responder algumas dúvidas comuns que eu tenho recebido, né? E eu acho que vai ajudar, né, nesse processo de estudos do saxofone. Então tem muitas dúvidas comuns, né, a vários inscritos, tal. Então eu fiz um apanhado, né, dessas dúvidas e vou pontuar, vou comentar sobre essas questões, justamente para ajudar, né, nesse processo de aprendizado, né? Então olha só, para ser bastante prático, vamos direto às questões, né, levantadas aí por alguns inscritos. Eu acho que vai ajudar bastante, né, mesmo se você ainda não tenha percebido sobre essas questões, mas pode até ajudar ou reforçar mesmo, né, esse aprendizado. Essas questões vão te ajudar também nesse processo, né, dos estudos do saxofone. Tá bom, pessoal? Então, a primeira questão, né, que eu recebo é em relação também a como, né, como afinar o saxofone, certo, pessoal? Como que a gente afina o saxofone, né? Então, as pessoas falam, poxa, eu não sei se eu empurro o tudel, né, aqui a boquilha para dentro do tudel aqui da cortiça, ou se eu deixo aqui mais para fora, né? Então, essa é a dúvida geral para quem está iniciando, para saber mais ou menos o ponto certo, né? Tem gente que até põe um risquinho aqui na cortiça, né? E eu vou explicar o porquê que não deve colocar uma marcação aqui na cortiça, né? Para justamente deixar a boquilha, certo, pessoal? Então, assim, a primeira coisa, o porquê a gente não deve fazer uma marcação aqui na cortiça é o seguinte, porque dependendo, né, da variação de temperatura, às vezes você está com um tempo mais quente, né? Obviamente que, né, como o som e o metal, né, estão mais quentes, provavelmente a afinação já vai estar mais alta, ou seja, vai estar mais pro agudo, naturalmente. Se for uma época de frio, né, a gente está no inverno, o sax está, né, o metal está gelado, está frio, provavelmente a afinação fique mais baixa, né, ou seja, mais pro grave. Então, com essa variação, a gente vai ter que ou empurrar um pouquinho mais a boquilha para dentro do tudel, ou tirar a boquilha, né, mais aqui para fora do tudel, dependendo dessa variação de temperatura, né? Outra coisa que influencia também essa questão, né, da posição da boquilha no tudel é também a combinação de boquilha e palheta, né? Então, se você tá com uma palheta um pouco mais macia, né, vai também influenciar também nessa, né, nessa marcação, certo? Então, por conta disso, a gente não deve fazer essa marcação, né, na cortiça. Você vai ter que utilizar também, né, a primeira coisa é um ponto de referência. Pode ser sonoro, se você tiver um teclado, um piano, um diapasão, né, que emite a nota lá, né, você vai poder se basear pelo som. Ou melhor ainda, que é o mais recomendado, é você utilizar esse metrônomo, né? Eu até já fiz um review, né, nessas lives e conteúdos anteriores. Eu vou até mostrar aqui para vocês novamente. Aí, ó. Esse é um metrônomo, né, bem bacana, que a Leimar me disponibilizou, né? Leimar Instrumentos Musicais. Então é muito bacana, porque ele é metrônomo, afinador e diapasão, né? Então com isso você consegue também trabalhar a afinação do saxofone, né? Você liga aqui o metrônomo e olha aqui, ó, tá o diapasão, né? Então conforme você toca uma nota, né, ele vai marcar se a afinação tá alta ou tá baixa, tá? Então, o recomendado, né, o que eu recomendo, na verdade, é ter esse metrônomo afinador e diapasão. É 3 em 1, né? Porque daí você vai ter muito mais precisão e de cara você vai achar o ponto certo, ok? Então, olha só, a primeira coisa que a gente deve fazer, caso você não tenha o diapasão, é pegar essa notinha aqui, ó, o Lá do piano, né? Ó lá. Então, estamos tocando aqui o Lá, né, ó. Vamos lá.
certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tocar o Fá sustenido grave aqui do sax alto. Fá sustenido, ok? Então vamos lá. Então eu vou até deixar a boquinha mais para fora aqui do sax para vocês perceberem, ó. Vamos lá. Repararam que eu tirei de propósito aqui a boquilha do Tudel e a afinação tá mais baixa, né? Tá mais baixa, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou empurrar um pouquinho. Vamos lá. Legal, agora chegou no grave, né? E para a gente acertar, a gente tem que tocar esse Fá sustenido grave com a câmara interna da boca pensando, né, no O. Porque se a gente forçar aqui a embocadura, a afinação vai subir. Então a gente vai ter a impressão que a afinação tá alta e a gente vai tirar a boquilha do ponto certo, né? Daí o que acontece? Daí vai estar no ponto errado da boquilha. Então a gente tem que tocar essa nota Fá sustenido grave com a embocadura no O, né? Então, ó, tô fazendo a embocadura no O. Se eu apertar demais, vai subir a afinação, ó. Se eu apertar a embocadura, ó. Perceberam? Então, com a embocadura, né, com a câmara interna no O, cheguei na afinação. Agora eu vou confirmar uma oitava acima, fazendo o Fá sustenido com registro. Olha lá. E esse Fá sustenido, agora, diferente do grave, eu não vou fazer com a câmara interna no O. Eu já vou pensar, né, no E. Ó. Porque se eu fizesse Fá sustenido agudo pensando na câmara interna no O, olha só como a afinação vai ficar baixa. Repararam? Eu comecei com a câmara interna no O e depois fui pro E, né? Então olha só como a gente tem que também, na hora de afinar, pensar na câmara interna. Tá bom, pessoal? Então olha só, uma dica rápida para vocês como afinar. Primeiro, né, se vocês tiverem o diapasão, vai ser o melhor para vocês praticarem. Mas se não tiver, pegar a nota Lá, faz o Fá sustenido grave e depois o Fá sustenido agudo. Sempre lembrando que no grave faz a câmara interna no O, e o Fá sustenido aqui agudo, né, com registro, no E. Tá ok, pessoal? Então, é isso que a gente, né, a maneira correta, assim, o ideal, né, pra gente colocar a posição da boquilha. Tá ótimo, pessoal? Tá ok? Vamos lá, então. Agora, uma outra questão, né, que eu tenho recebido aqui também, em relação a essas dúvidas, né, em relação também à questão de tirar a nota, né, bonita no grave, né? Então, muitas pessoas perguntam como que eu toco, né, as notas na região do grave do saxofone, né? Porque às vezes o som fica meio duro, né? O som fica estourado. Então, novamente, olha só que legal, tem uma relação aí da câmara interna. Para a gente tocar as notas aqui no grave, né? Geralmente quando a gente está descendo aqui, descendo do Fá, Mi, Ré, Dó, né? Depois tem aquele o Si grave, o Si bemol grave, é a gente utilizar bastante a câmara interna no O, mas mantendo aqui o fluxo, né, de ar, né, com apoio do diafragma, né? Então a gente vai fazer uma brincadeira agora, fazendo o som mais tenso, né, nesse grave, usando o E, né, e bastante fluxo de ar, e depois com o. Olha como vai mudar o timbre, né? E essa que é a ideia que vocês têm que trabalhar, né? Tudo gira em torno do fluxo de ar, né? O apoio do diafragma, né? O fluxo de ar, juntamente com a câmara interna, tá certo, pessoal? Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui um exercício aqui, ó. Vou pegar o Fá, Mi,
Ré e subo, né? Mi, Fá. Então, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. Então, eu vou tentar agora reproduzir a câmara interna, né, do O. Vamos lá. Olha só. Certo? Então, já pensei na câmara interna do O, né? Agora eu vou tentar pensar, né, a câmara interna no E. Vai estar um pouquinho mais tenso. Olha como o timbre já muda. Então, eu vou fazer essa frase Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, intercalando. A primeira vez eu começo com E, um pouco mais tenso, e depois na segunda vez que eu repetir, eu vou fazer com O. Então, para cada Fá, Mi, Ré, Mi, né, ó, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, cada vez que eu tocar essa frase, eu vou mudar a embocadora, só para vocês sentirem a diferença de timbre. Então, eu vou começar com Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, pensando no E, mais tenso. Daí depois eu mudo pro O, câmara interna do O. E depois de novo pro E, tá bom? Então, vamos lá. O. E. O. E. O. Então, só com esse trabalho, né, da embocadura, da câmara interna, você já vai adquirindo, né, essa concepção, né, das notas graves, certo? Então, isso que é bacana, né? Utilizando o apoio do diafragma, você consegue trabalhar essas notas graves, né? Só mudando a câmara interna, né, da boca junto com o fluxo de ar, diafragma. Então o som fica mais aveludado, né? Então é legal ter essas duas dinâmicas, esses dois timbres, né? Agora eu vou fazer, olha só que legal, vou pegar o Mi, Ré, Do, Ré, Mi, certo? Então eu vou começar agora com a câmara interna no E. Olha só que bacana. Vai estar mais tenso, né? O. E. O. Então, olha só, pessoal, vocês viram que só trabalhando a câmara interna e o fluxo de ar, né, sempre com o apoio do diafragma, a gente consegue manipular o som, né? Então, fiquei brincando, ora com E, a câmara interna no E, e ora a câmara interna no O. Tá bom, pessoal? Então, isso que é legal. Se vocês conseguirem praticar, né, essa concepção aí nos graves, vai ajudar muito nessa sonoridade do saxofone, tá ok? Legal! Uma outra questão que eu vejo, assim, né, nos comentários, às vezes por e-mail também, é a questão, né, eu não consigo tocar notas repetidas, né, pessoal? Então, olha só, eu não consigo tocar notas repetidas, porque às vezes eu vou tocar a nota repetida e não sai o som, às vezes sai duro, às vezes, quer dizer, eu não tenho controle da língua, né? Parece que a língua tem vida própria, né? Então, na verdade, qual que é o grande pulo do gato, né? Até também já fiz uma live falando só sobre notas repetidas, mas aqui a gente vai fazer uma dica rápida, né, para vocês. Então, geralmente quando a gente quer articular, né, a gente tem uma sucessão de notas repetidas, a gente tem que pensar como se fosse, né, a gente tocar aqui no piano, né, ó.
a língua vai ter o papel de só, né, demarcar, né, essa mesma nota, não de parar o fluxo, assim, né, ó. Não, ela só vai demarcar, né, essa repetição. Então tem que ser muito leve esse contato da língua com a palheta, né? Então por isso que eu utilizo muito, né, esse termo do. Do. E para a gente conseguir fazer essa nota repetida, é importantíssimo a gente não parar o fluxo de ar, né? Então imagina que a gente está lá com um copo cheio de água, um canudinho, né? Então a gente vai assoprar, né, esse canudinho e vai fazer esse golpe de língua no do, mas as borbulhas, né, as bolhas de ar na água não podem parar. Então a gente respira, né, com o diafragma. Do. Então em nenhum momento eu parei o fluxo de ar. Porque olha só, se você parar o fluxo de ar, você vai interromper, né, o som. Então vai ficar assim, ó. Do. E não pode. É. A língua que vai estar dando, né, essa repetição da nota, né? Não a garganta interrompendo ou abrindo o fluxo de ar, né? Então, você tem que manter o fluxo de ar contínuo e a língua que vai fazer essa marcação, né? Olha só sonoramente como fica. Vamos pegar aqui a nota Si, né? Só para ficar mais fácil para a gente entender, ó. Certo? Então, eu respirei. Né, o fluxo de ar está constante e a língua do. Se eu parar o fluxo de ar, a gente vai estar cortando, né? Daí não vai soar legal. Olha só. Além, né, de parar o fluxo de ar, eu também estou parando com a língua. O que eu fiz? Eu parei aqui, né, o fluxo de ar e parei a língua, né, na palheta. Então eu fiz assim, ó, e não, para a gente fazer a repetição, né, bem leve, né, e sem parar o fluxo de ar, a gente tem que fazer assim, ó, ou seja, a língua ataca a palheta, né, com do e já volta, ó. É muito mais importante, né, a saída do que a chegada, porque quando você pensa na chegada, você força a palheta, né? E não é É como se fosse o estilingue, né? Você puxa e solta. Então, você tem que pensar a língua como se fosse quando você solta o estilingue. Com isso fica mais leve. Última vez, olha só. Ok, pessoal? Então essa foi a dica de notas repetidas. Lembrando então, né, deixar aqui o fluxo de ar constante, sem travar aqui a garganta, sem parar a emissão, né? E o golpe bem leve, pensando mais na saída. Fez o golpe, né, o contato da língua com a palheta, não repousa na palheta. A língua volta. Ok? Maravilha, é isso aí, pessoal. Uma outra questão também, né, que eu tenho observado, às vezes as pessoas falam, puxa, eu tenho dificuldade de tocar notas rápidas, né, ou seja, colcheia, né? Então a pessoa fala, puxa, eu não sei tocar as notas rápidas, né, as notas na colcheia, tenho muita dificuldade, né, porque eu me perco, ou às vezes o dedo trava,
né? E daí, quando acontece essa situação, né? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: se a colcheia não tá saindo legal, né? Ou as notas rápidas não estão saindo bacana, então a gente tem que voltar na base, né? Então, qual que seria a base, né, para a gente conseguir ter, né, uma execução bacana nas colcheias ou mesmo semicolcheias, né, nas notas mais rápidas? A gente tem que estar com o pulso preciso, né? Então, se a gente não consegue, né, tocar no tempo, no pulso, né, a gente consequentemente não vai tocar notas rápidas. E isso é fato, porque para tocar as notas rápidas, né, a colcheia, a semicolcheia, a gente tem que estar com o pulso, né, interno muito preciso, né? Porque se essas notas rápidas, a colcheia e a semicolcheia, são variações, subdivisões dentro do pulso, se o pulso não está preciso, então já nem sai essas outras subdivisões, né? Então, por isso que eu falo, para a gente treinar bem colcheia, semicolcheia, notas rápidas, primeiro a gente vai treinar pulso, né? No pulso. Só que a gente tem que treinar no pulso com o metrônomo, né? Porque não adianta a gente treinar sem ter uma marcação, porque inconscientemente a gente vai acelerar ou atrasar, né? E o metrônomo não. O metrônomo lá é o juiz. Ele tá marcando, né? Então, olha só o bacana do metrônomo. Vamos colocar aqui para vocês. Vou botar até aqui o som. Vamos ver aqui. Vamos mudar. Então, vamos colocar aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Vamos colocar 4 batidas, tá? 4 batidas. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se tá muito alto, né? Isso. Olha só que bacana. Então, a gente vai ter que tocar no pulso, né, ó. Pego qualquer frase, né, ó. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo, pessoal? Certo? Então, olha só. Eu tô tocando no pulso, né? Então, olha só. Se eu colocar agora o metrônomo e não acertar o pulso, olha como vai ficar. Né? Obviamente que eu forcei aqui, né? Só para exemplificar, né? Porque olha só, próxima etapa, depois do pulso, a ser mínima, no caso aqui que a gente está pensando, né, em 4x4, né, a colcheia vai ser metade. Então, o pulso tem que estar bem preciso para agora eu fazer a colcheia, né? Olha só. Certo? Certo, pessoal? Então, olha só. A colcheia para sair, né, sem tensionar, sem correr, atrasar, depende, né, do pulso, né, da gente tocar no tempo. Então, por isso que eu acho importante, né, e fundamental a gente treinar bastante, bastante, tocar no pulso, né? Então, você coloca o metrônomo numa velocidade mais lenta, depois numa velocidade intermediária e mais rápida, né? Porque isso vai ajudar e muito, né, nessa questão do tempo, né? Olha só, agora eu vou aumentar aqui, quer ver, ó? Ó, vou tocar a C mínima, né, no pulso, olha só.
Agora a colcheia, né? Perceberam, pessoal? Então, olha só, uma dica, né? Se vocês quiserem tocar músicas mais rápidas, ou mesmo ter uma frase lá que vai ter colcheia, você me colcheia. Então, se não tiver saindo, é porque, né, a semínima, o pulso, né, essa nota, um pulso, não tá precisa. Então, tem que praticar bastante aí, né, as notas no pulso sem se perder. Tá bom, pessoal? Essa é a dica, tá? Legal. Olha só, uma outra questão também que eu recebo é em relação às notas agudas, né? Principalmente aqui desse sol, lá, si, do, né? Às vezes o ré, mi, essas notas agudas do sax, né? Então, às vezes os comentários falam assim, né? Puxa, eu não consigo tocar, o som não sai. Então tem algumas coisinhas que podem estar acontecendo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo, né, nessas notas agudas, quando não saem, é o seguinte, ou você está apertando demais, né, ou você está apertando demais aqui, né, a embocadura, né, que acontece o quê? O ar não vai passar e o som não vai sair. Então você aperta tão forte, mas tão forte, que não sai o som, né? Por exemplo, olha só, vou apertar bem forte, ó. Né? Quer dizer, até sai o som, mas sai o som bem fininho, né? Sem aquele corpo, porque você está apertando tanto aqui a boquilha, né? E a palheta contra a boquilha, que o som, né, não vibra, a palheta não vibra, né? Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Vou até botar aqui um acompanhamento só para vocês pegarem aí, tá? Vamos pegar aqui um acompanhamento. Então agora eu vou tocar sem, né, espremer aqui a boquilha na palheta, né, a palheta na boquilha. Eu vou fazer assim a câmara interna no I, mas mantendo o fluxo, tá? É o I sem ser aquele de, né, fechar e quebrar o dente, né? Olha lá. Tenta reparar que eu vou levantar para vocês separarem aqui na embocadura, né, ó. Porque olha só, pessoal, se a gente também, às vezes, também relaxar a embocadura, né? Lembra? Tá no E e no O, a afinação vai cair, vai parecer que tá desafinado. Também pode ser que esteja acontecendo isso. Você não está tensionando da maneira correta. Pode estar mais relaxado do que, né, necessário, né? O ideal. Olha só. Então, vou tocar agora com a embocadura bem relaxada. Vai soar meio desafinado. Olha só.
Então vocês viram, pessoal, né? Para cada região, a gente vai ter que utilizar a câmara interna, né? No grave a gente fez o O, né? No médio a gente faz o E e no agudo o I, né? Sempre utilizando o diafragma. Se a gente tocar o agudo pensando com a câmara interna no grave, vai ficar desafinado, vai parecer que tá, né, o som bem baixo, porque não chega a afinação. Se a gente tensionar demais passado o I, também vai travar aqui a palheta, né? Então, olha só, é bem sutil, né? A gente tem que pensar na câmara interna no I, nos agudos, mas mantendo o fluxo de ar constante e sem travar a boquilha e a palheta, né? Então, vai influenciar muito também essa questão, né, da abertura da boquilha e palheta também, né? Certo, pessoal? Então, é isso que a gente pode, né, praticar quando a gente quer tocar as notas do sax na região aguda, tá bom, pessoal? Legal. Uma outra dúvida também que eu recebo, né, é a questão da combinação, né, de boquilha e palheta, né, de boquilha e palheta. Então, as pessoas às vezes falam, poxa, será que eu compro uma boquilha mais fechada? E que número de palheta eu compro, ou se eu compro um número de boquilha mais aberta, né? E com uma palheta também dura ou macia. Então, olha só, essa combinação de boquilha e palheta é muito pessoal. Daí vocês vão falar, poxa, ajudou muito, né, sua resposta. Ainda não estou entendendo. Mas olha só, vocês vão entender. Justamente que eu falei, né, sobre essa questão de tocar notas agudas, as notas médias e notas graves no sax, depende dessa câmara interna, né, do O e I. Cada saxofonista, cada pessoa vai ter a sua configuração, né, de estrutura física mesma, né? Vai ter, assim, a boca, a musculatura interna, arcada dentária. Então, às vezes, a pessoa tem uma mordida muito dura, né? Muito tensa. Então, você vai ter que ajustar, porque se você tiver com uma combinação de boquilha e palheta, onde qualquer pressão já fecha essa passagem de ar, ou seja, não vai dar certo. Então, você vai ter que fazer uma combinação, né, de boquilha e palheta com que você pressionando aqui, né, a palheta na boquilha, não feche, né, o fluxo de ar, a passagem de ar. Agora, se eu tenho uma, vamos dizer assim, até a mordedura mesmo, né, porque a gente está, entre aspas, né, mordendo, né, a boquilha e pressionando a palheta embaixo. Se é leve, é bem leve, sem tensão nenhuma, então já dá também para a gente ter uma combinação aí diferente, né? Eu vou ter mais variação, eu não vou chegar e fechar, né, a boquilha com a palheta, né? Então, olha só, o que eu recomendo, né, para ser uma coisa intermediária, é que você que está iniciando, né, não comece nem com uma boquilha muito aberta, 9, 10, e nem tão fechada, né, 4, 5, né? Embora tenha muita, né, eu mesmo comecei com uma boquilha número 5, mas depois para mim não funcionava, ficava muito fechado, né? Então o ideal que eu recomendo é que vocês comecem com uma boquilha número 7, que eu falo que é intermediária, né? Então não é nem tão fechada e nem tão aberta, né? Comece com a 7, né? E daí vocês vão ajustando a palheta com o decorrer desse aprendizado, dessa evolução, né? Isso é muito importante, né? Então daí você pode começar com uma palheta, né? Se você estiver iniciando, começa com uma 1,5 número 2, 1,5 2, dependendo da marca, né? Daí você vai trabalhando, né? Vai desenvolvendo a musculatura, essa noção, né, da câmara interna, no O, no E, no I, vai trabalhando essa flexibilidade, né, da boca, e aos poucos você vai, ao invés de mudar a boquilha, porque não tem necessidade, você muda, né, a palheta. Daí você pode ir aumentando, tava com 1,5, 2, você pode passar para 2,5, né, você vai ver que vai ficar com uma, vamos dizer assim, uma rigidez um pouquinho maior na palheta. Isso é bacana, porque você vai estar já com a musculatura mais forte, então vai te ajudar também, né? Então você vai ver que vai ter mais, vai adquirir mais sonoridade, né? E depois você pode ir fazendo dessa maneira, de 2,5 vai para 3. A 3 ficou muito dura, né? Tô sentindo que tá muito dura, então volta para 2,5. Então é dessa maneira que a gente vai adquirindo, né, essa combinação. E às vezes, né, essa questão da combinação de boquilha e palheta,
Obviamente que você, né, se você já tem a boquilha número 5, né, que é muito fechada, então se você comprar uma paleta muito macia, automaticamente qualquer pressão já vai fechar, porque a boquilha ela é mais fechada, né? Então, se você comprar uma boquilha número 10, vai estar mais aberta. Conforme você vai decrescendo a numeração da boquilha, ela vai ficando mais fechada, né? Então, com isso, você tem que compensar na paleta. Então, é essa maneira. Se você já tem uma boquilha fechada, número 5, né, por aí, compra uma paleta mais dura. Essa que é a relação. Se você tem uma boquilha mais aberta, a tendência é comprar uma paleta macia, mole, né, de numeração mais baixa. E se você está com a boquilha intermediária, é legal que você pode começar a explorar com uma paleta macia, número 1,5 e 2, e depois vai aumentando um pouquinho essa numeração. Tá bom, pessoal? É isso aí. Legal. E para, né, a gente finalizar sobre essas dúvidas, né? Às vezes as pessoas também me perguntam, né? Me perguntam em relação à boquilha. Será que eu compro uma boquilha de massa ou compro uma boquilha de metal, né? Então isso, às vezes as pessoas também estão na dúvida, né? Que estão iniciando os estudos do sax, né? Por experiência própria, né? Olha só, no saxofone alto, eu acabei me adaptando com a boquilha de massa, né? Essa de resina aqui, né? Embora já tenha adquirido também boquilhas de metal, mas para o meu gosto, para o meu timbre que eu gosto, eu utilizo essa de massa, né? Para o sax tenor, eu tenho duas boquilhas. Uma boquilha de metal, né? Que o Michael Brecker usava, né? E uma boquilha de massa, que é igual a essa daqui, só que para sax tenor, que eu gosto também quando eu vou tocar mais standard de jazz, eu quero aquele som mais aveludado, né? Às vezes quando eu pego um estilo musical mais para pop, mais para aquele fusion jazz, mais, né, com funk, grooveado, daí a de metal te dá mais potência, né? Mas assim, no caso do saxofone, para quem está iniciando, eu costumo recomendar, né? Não é uma verdade absoluta, mas para mim ajudou bastante. Começar com uma boquilha, né, de massa, exatamente porque a de massa você tem maior controle, né? A de metal é legal você adquirir depois quando você já está numa próxima etapa, né? Você já passou, né, desse aprendizado, né, da embocadura, porque a de metal ela já fica mais na cara, né? Ela é mais brilhante, então você tem que dominar mais a embocadura, né? E então eu sugiro, se você gosta desse estilo mais pop, né, que utiliza boquilhas de metal, eu sugiro começar com uma de massa e depois, quando você já tiver, né, bem adaptado, controlando o fluxo de ar, a embocadura, daí sim você investe numa de metal, né? Então acho bacana, porque com a de massa você tem maior controle, né, e o som já é mais aveludado, né, pela própria composição do material, né? Então eu acho que se vocês começarem com a de metal, pode ser que prejudique um pouquinho esse início, né, do aprendizado, embocadura, no metal principalmente, o som no grave, se você não tem muito controle, o som já vai sair estouradaço, né? Então, às vezes vocês vão sentir essa dificuldade, né? Às vezes também acaba guinchando mais o som, né? Então, o bacana seria isso, né? Começar com uma boquilha de massa e depois, né, para quem quiser, né, esse som mais pop, daí mudar para uma boquilha de metal, mas eu recomendo começar com essa, tá bom, pessoal? Então, olha só, gostaria de agradecer, né, por esse conteúdo hoje, espero que essas perguntas, essas questões ajudem vocês aí nesse estudo e aprendizado do saxofone, e lembrar que sempre que surgir alguma dúvida, questão, pode enviar essas dúvidas no e-mail, né, contato@denishima.com.br, né? Ó, contato@denishima.com.br. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau, tchau.